Olá, bom dia! Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é Pós-abolição e inserção dos negros no mundo livre. E o objetivo da nossa aula é apresentar os principais debates historiográficos existentes sobre o tema do pós-abolição e a inserção da população negra no mundo livre do trabalho. A gente começa aqui, pessoal, com uma pergunta. O que aconteceu com a população negra após a abolição? O que aconteceu com a população negra após a abolição? Você vai saber agora. Então, continue no vídeo. Segundo Álvaro Nascimento, essa questão foi respondida durante muito tempo, da seguinte forma: os negros livres, no pós-abolição, tornaram-se vagabundos, bêbados, marginais, mendigos e outras imagens deteriorantes. Nos livros didáticos de história, pouco se fala sobre a presença dos negros no contexto do pós-abolição ou pós-emancipação. Por muitos anos, estudiosos responderam a essa questão, demonstrando que os negros haviam sido marginalizados e não integrados no mundo livre e no mercado de trabalho, colocando a mão de obra imigrante como a principal força de trabalho nesse novo cenário. A partir de 1930, os estudiosos explicaram o Brasil como país cuja característica principal seria o próprio paraíso racial, e um país mestiço, onde brancos, índios, negros conviveriam de maneira pacífica e sem racismo. Na nossa aula amanhã a gente vai discutir sobre, ou seja, na nossa aula de amanhã a gente vai explorar o quanto a obra de Gilberto Freire, Casagrande, Senzala, caracteriza a miscigenação e a convivência harmônica das três raças. Para Florestan Fernandes, na década de 1950, a transição do trabalho escravo para o livre marginalizou e excluiu os afrodescendentes no período pós-abolição. O peso e a herança da escravidão seria a causa determinante para essa exclusão e para a preferência pelos imigrantes europeus. Então, no pós-abolição, eles não querem mais o trabalho do escravo, eles querem no pós-abolição, eles trocaram os escravos, eles trocaram os negros pelos europeus. Então, no pós-abolição, a gente nota a presença dos europeus no trabalho. Tá, pessoal? Então, no pós-abolição, não tem mais escravo nem negros no mercado de trabalho. Tá? Então, no trabalho, no pós-abolição, eles, ao invés, no pós-abolição, a gente não tem mais o negro nem o escravo atuando no trabalho, e sim os europeus. Então, a gente nota a presença dos europeus é notória, no pós-abolição. Tá? Para o autor, a escravidão teria marcado os aspectos morais, econômicos e intelectuais dos afro-brasileiros. Porém, foi também Florestan, com outros estudiosos, como Roger Bastide, que questionou a versão do paraíso racial, destacando a forte discriminação racial existente no Brasil. Em geral, até a década de 1990, as análises históricas sobre o período do pós-abolição demonstraram somente a marginalização dos negros no mercado de trabalho e nos espaços sociais. Segundo Hebe Matos e Ana Rios, com a abolição do cativeiro, os escravos pareciam ter saído das senzalas e da história, substituídos pela chegada em massa de imigrantes europeus.
foi sobretudo com a renovação historiográfica dos estudos acerca da escravidão que, a partir de 1990, alguns pesquisadores questionaram: será que os milhares de ex-escravos e seus descendentes serão incapazes de competir no mercado de trabalho no pós-abolição? Quais suas estratégias para lidarem frente aos limites impostos à sua liberdade? Como eles se mobilizaram? Qual foi a herança da escravidão para as gerações livres seguintes? Dessa maneira, a ação dos libertos e seus descendentes no pós-abolição começou a ser resgatada. Novos estudos demonstraram os papéis e as condições dos ex-escravos e seus descendentes nas atividades que se envolviam na atuação política que tiveram por meio dos sindicatos, música, jornais e nas diferentes mobilizações em prol de melhorias de vida. Com a assinatura da Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil, os ex-escravos e seus descendentes tiveram que lidar com a liberdade e a busca por cidadania. As práticas discriminatórias existiram, porém a população negra e livre não ficou paralisada frente a essas práticas. Os trabalhos de George Andrews e Maria Helena Machado, para o caso paulista, demonstram que a busca por autonomia e mobilidade social marcaram os anos seguintes ao fim da escravidão. Vladimir Albuquerque e Walter Fraga Filho também revelaram as encruzilhadas da liberdade, entre aspas, para o caso baiano. Por esses e outros estudos foi possível compreender os laços de solidariedade, as redes familiares e as estratégias utilizadas pelos escravos, ainda no período escravista e reiteradas no período posterior. Assim, projetos de vida, visões de liberdade e as tensões em torno do mundo do trabalho vieram à tona nessas pesquisas. As experiências da escravidão e da liberdade, muitas vezes silenciadas nos estudos históricos, passaram a ser entendidas sem a divisão fixa que separa a história da escravidão com o antes e o depois da abolição. Um dos principais erros de interpretação foi considerar que os ex-escravos não estavam preparados para a liberdade e para o mundo do trabalho, retirando suas agências e estratégias. Com o fim da escravidão, os ex-escravos e a população negra em geral aspiravam e lutavam pelo acesso à terra, à educação e à cidadania. Eles distanciaram-se do passado escravista de diversas formas. Nos engenhos do Nordeste, negaram-se a trabalhar sem remuneração. Nas fazendas cafeicultoras do Sudeste, muitos ex-escravos continuaram trabalhando para seus antigos proprietários, mas exigiram mudanças relativas ao regime anterior, como a diminuição das horas de trabalho. A busca por liberdade e cidadania estava em jogo e foram muitas as estratégias da população negra para as alcançarem. Então é isso, pessoal.
Então, pessoal, só para dar uma resumida, tá? Que nem eu falei, volto a ressaltar. A elite, após a abolição no século XIX, elites preferem os europeus. A população prefere os europeus, né? Então, os negros foram substituídos pelos europeus no trabalho livre no decorrer dos anos 1800. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, né, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a Princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida em nosso país. Assim, muitos escravos acabaram abandonando as fazendas nas quais foram escravizados e mudaram-se para outras ou então foram para cidades. Essas migrações de ex-escravos aconteceram por múltiplos fatores, né? Então, que nem eu falei, né? Os escravos eles abandonaram as fazendas na quais eles foram escravizados, né? Aí eles se mudaram para outras fazendas ou eles se mudaram para outras fazendas ou então foram para cidades, né? Essas migrações de ex-escravos aconteceram por múltiplos fatores. Eles se rebelaram, né? E tudo mais. Então a gente bem sabe, né, que foi com a Princesa Isabel que houve o fim foi com a Princesa Isabel. A Princesa Isabel pôs fim à escravidão no Brasil. Foi graças à Lei Áurea da Princesa Isabel que teve o fim à escravidão no Brasil. A Princesa Isabel, ela não estava satisfeita com a situação. A Princesa Isabel conseguiu pôr fim à escravidão no Brasil, né? Então, pós-abolição, é mais ou menos isso. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou, já deixa seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.